Num reino tão distante, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 42 do Enem 2022, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 22, na prova branca é a questão 9, na prova rosa é a questão 40. Essa questão vai falar de contos de fadas. Que beleza! É princesa morrendo, é madrasta envenenando maçã, é isso mesmo? Eu não tô nem lembrando mais das historinhas. Ô, cabeça ruim. O importante é que nós vamos entender tudo dessa questão. Achei uma questão legal, interessante e fácil. Chega na vibe. Muito bem, o texto diz para nós o seguinte: em nenhum outro tipo de literatura a fantasia desempenha papel tão importante. Sapos se transformam em príncipes, animais conversam com humanos, mesas se põem sozinhas e contratempos insolúveis se resolvem de um parágrafo para outro. Essa falta de verossimilhança não afasta o leitor. Pelo contrário, juntamente com o anonimato dos príncipes e princesas que não têm personalidade definida e vivem em terras distantes sem localização exata, ela facilita a identificação com os personagens. O mundo da fantasia abre espaço para que coisas desagradáveis que não seriam toleradas em outros tipos de história passem incólumes, ilesas, como bruxas comedoras de criancinha e anões cruéis que roubam bebês. Agora eu só tô pensando na Nazaré Tedesco, pequenininha, carregando um bebê. Boa parte do fascínio dos contos tem origem justamente nesse mundo sombrio. Contos de fadas não constituem sempre histórias agradáveis polvilhadas com açúcar, como a Casa de Pão de Ló de João e Maria. Pelo contrário, as tramas são recheadas de malvadezas que sobrevivem às dezenas de adaptações. Podem passar despercebidas, mas estão lá. Ou é inofensiva a história de uma menina e sua avó que são devoradas vivas por um lobo. Ou é inocente o conto da menina que é sequestrada e obrigada a passar a juventude trancada no alto de uma torre. E o que dizer do bebê condenado à morte no dia do seu batizado? Disponível em https://super.abril.com.br. Pode esquecer disso não. Acesse em 20 de junho de 2019 adaptado. Eu fui ler no automático aqui, eu fiquei lembrando da série Once Upon a Time, que começa com o batizado da filha da Branca de Neve, e aí a bruxa má chega: I shall destroy your happiness if it is the last thing I do. É, bacana, assistir inteirinha, adoro esse tipo de história. Muito bem. Olha que interessante como que foram colocadas as perguntas no final. Dá a impressão que você está num jornal e o jornalista está lendo, né? A menina e sua avó são devoradas vivas por um lobo. Menina é sequestrada e obrigada a passar a juventude. É assim, né? Tem que ter a postura. Uma menina e sua avó foram devoradas vivas por um lobo. Menina é sequestrada e obrigada a passar a juventude trancada no alto de uma torre. Bebê é condenado à morte no seu dia de batizado. Nossa, ainda bem que eu não fiz jornalismo. Bebê é condenado à morte no dia de seu batizado. Assista hoje nas nossas notícias. Não. Muito bem. As perguntas ao final do texto, olha que a questão vai pedir justamente informação sobre as perguntas no final. As perguntas ao final do texto estão relacionadas ao argumento, segundo o qual os contos de fadas. Então a gente precisa encontrar qual é o argumento ao qual estão relacionadas essas perguntas. Quando você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, ou você trabalha em cima de um posicionamento, e aí todo o seu texto, todos os seus argumentos vão reafirmar aquele posicionamento que você colocou lá no começo, ou você pode trabalhar em cima de vários posicionamentos diferentes. Você faz um posicionamento aqui, argumenta em seguida. Faz outro, argumenta em seguida. Então, o seu posicionamento nunca vai estar distante do seu argumento. Ele sempre vai estar próximo. Se você for fazer a redação, seu posicionamento vai estar no primeiro parágrafo, seus argumentos no segundo e no terceiro. Então eles vão estar coladinhos aqui em cima.
posicionamento e já começa aqui o primeiro argumento. Num caso de um texto que vai ter mais de um posicionamento, geralmente você vai colocar junto, porque senão você perde o lugar de fazer a argumentação. Se eu coloco o meu posicionamento muito longe do meu argumento, eu perco o nexo, eu perco a coerência do texto, eu perco a coesão, inclusive, do meu texto. Ok? Então a gente espera que o posicionamento vai estar próximo dessas informações aí. Ok? Quando a gente fala de posicionamento, é que o texto coloca aqui: as perguntas estão relacionadas ao argumento segundo o qual. Na verdade, vai ser um posicionamentozinho e essas perguntas vão aparecer como uma forma de reafirmar aquele posicionamentozinho. Vamos ver. O que está mais próximo dessas perguntas? Esse trechinho aqui, ó. Contos de fadas não constituem sempre histórias agradáveis e polvilhadas com açúcar. Papapá. Não é isso. Pelo contrário, as tramas são recheadas de malvadezas que sobrevivem às dezenas de adaptações. Então o argumento, o posicionamento é de que as tramas são recheadas de malvadezas que sobrevivem às dezenas de adaptações. Isso é o que o autor pensa. E aí ele vai colocar informações aí para ajudar a reafirmar isso. Então eu diria que isso aí nem é o argumento por si só, é mais o posicionamento, é um posicionamento travestido de argumento, né? Beleza. Vamos ver então onde que isso está nas nossas alternativas. Letra A. Manifestam aspectos obscuros da condição humana. Os contos de fada, o argumento é que os contos de fada manifestam aspectos obscuros da condição humana? Sim, as malvadezas. A letra A está correta. Já está ligadinho a esse trechinho aí que fala das malvadezas. Letra A, super correta. Letra B. Os contos de fada estimulam a fantasia e a imaginação dos leitores. Isso aqui a gente tem lá no começo. Sapos se transformam em príncipes, animais conversam com humanos, mesas se põem sozinhas e contratempos insolúveis se resolvem de um parágrafo para o outro. A gente até tem um trechinho que dá para a gente pensar na fantasia e imaginação dos leitores. Só que isso aí não está relacionado com as perguntas que estão lá no final. Ok? Esse trecho selecionado está relacionado com essa informação, mas esse trecho selecionado não está relacionado com as perguntas que estão aqui, porque as perguntas que estão aqui embaixo não são sobre sapos que se transformam em príncipes, animais que conversam com humanos, são já de pontos que poderiam acontecer no mundo real. Olha, a avó e neta devoradas vivas por um lobo. É uma coisa factível? Pode acontecer na realidade. Uma menina ser sequestrada e obrigada a passar a juventude no alto de uma torre é uma coisa factível que poderia acontecer na realidade? Um bebê ser condenado à morte no dia do seu batizado é uma coisa que poderia acontecer na realidade? São 3 perguntas que estão relacionadas ao universo da fantasia, obviamente, porque esse é o assunto do texto, mas que poderiam acontecer na realidade. Então, essa estimulação da fantasia e da imaginação já está distante dessas perguntas. Letra B, então, está incorreta. Vamos riscar. Letra C. Favorecem a identificação com os personagens. Aqui a gente tem na letra C um outro trechinho aqui que fala, o anonimato dos príncipes e princesas. Opa, estou apagando a informação errada, mas tudo bem. O anonimato dos príncipes e princesas, que não tem personalidade definida e vivem em terras distantes, sem localização exata, facilita a identificação com os personagens. O que isso quer dizer? Que como não dá muitas características para os príncipes e para as princesas, a gente acaba se identificando. Todo mundo pensa, nossa, eu poderia ser aquele príncipe. E a mulher pensa, eu poderia ser aquela princesa que é salva.
nem tanto, né? Mas facilita a identificação, por quê? Porque não traça um perfil. A partir do momento que você traça um perfil, a pessoa é assim, 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 assado, já fica mais difícil da gente se identificar, né? Como é uma coisa muito aberta e são sempre os bonzinhos da história, a gente acaba se identificando. Mas isso também não tem nada a ver, esse trecho aí que está relacionado à letra C, não tem nada a ver com as perguntas que estão lá no final. Conseguiu perceber? Nem o trecho que está relacionado com a letra B tem a ver com as perguntas no fim, nem o trecho que está relacionado com a letra C. Tá bom? Então, tanto a letra B quanto a letra C estão erradas. Aquela hora que eu falei que eu estava pagando coisa errada é porque eu estava pagando o risco da letra B. Letra D de dado. Esses contos são inadequados para a maioria das crianças. O texto não menciona essa informação em momento nenhum. Então a letra D, só por isso, já está errada. Não tem nada sobre isso de falar que são inadequados para a maioria das crianças. E letra E, são adaptados aos valores de cada época. O que o texto fala é que essas malvadezas resistem às adaptações. Mas o texto não fala que essas adaptações estão se adequando aos valores de cada época. Então, letra D e letra E erradas porque estão fora do texto. No fim das contas, a nossa resposta é a letra A e bora fechar. Muito bem, agora você pode contribuir com o canal, tem 3 formas para você fazer isso. Uma delas é o Pix, que você pode fazer por QR Code ou pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Tem também a opção de você contribuir pelo recurso Valeu Demais que você encontra aqui embaixo. Essas formas de Pix e Valeu Demais é caso você possa. Pix, nossa, incluí várias sílabas aí, vários fonemas na verdade. Pix, uma palavra de uma sílaba eu coloquei 2, Pix. Pix ou Valeu Demais, se você puder. Se você puder, eu vou ficar muito feliz. Se não puder, não tem problema. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe principalmente nas suas redes sociais, que vai me ajudar demais. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, fica aí a dica para você se inscrever. Todo dia você vai receber um vídeo novo pipocando no seu telefone, se você ativar as notificações. Olha que sininho bonito. Não deixa o sininho lá sofrendo sozinho, não. Vai lá e clica ele. Vai lá. E aqui em cima, card com todas as correções do Enem 2022, segunda aplicação. Por hoje é isso. Beijo e fui. Tchau.